Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar, meu nome é Rafael. Bom, Ibovespa mais uma vez comprovando a força dos 98 mil pontos, fechando com uma alta aí de 0,43, 98.718, quarto candle de indefinição sob esse patamar. Então, aquela lógica que a gente falou de ter um risco-retorno interessante nesse ponto e finalmente ter sinalizado algum sinal de reversão no curtíssimo prazo, vem fazendo efeito, né? Por isso que a gente fez essas entradinhas nos bancos, mas, como a gente já comentou, estamos em tendência de baixa. Então, ir com calma, sem muito lote, atingir o objetivo. Mas a minha parcial é de 3, 4%. Cara, você está contra a tendência. Tem que fazer a parcial, tá? Então, ainda estamos nesse caminho, nesse movimento do mercado. Tranquilo? Se fechar, né, abaixo dos 98 mil pontos, seguir renovando o mínimo, aí o retorno, né, o risco é bem baixo. A operação é de 2, 3% de stop. Show de bola. Tá? E o que aconteceu no mercado hoje? Todo mundo estava esperando a ata do Fed, às 3 horas da tarde, a ata do Fed que ia poder mudar alguma percepção com relação ao recado do Fed em relação à questão do aumento de juros, né? Se fosse um tom ainda mais duro, poderia ser algo nesse sentido. E aí, o que a gente... Lendo, né? O que a gente viu? A gente viu uma ata, e não é culpa do Fed isso, né? É uma ata de algo de coisa de 3 semanas atrás. O cenário mudou completamente, né? Eles nem falam de recessão. Então, assim, não é que dá para desconsiderar a ata, porque, assim, joga fora. Porque é uma realidade de 3 semanas atrás, que mudou muito, né? Teve inflação, teve outros dados muito importantes mostrando que os preços estão evoluindo e que a economia não está acompanhando. Então, não dá para, como posso falar assim, falar inútil. É porque é um outro cenário. E por um acaso o cenário está mudando muito rápido nos Estados Unidos. Então, não teve novidades com relação à ata, não teve um tom mais duro do Fed, que vai subir mais juros, porque... Não, foi o mesmo tom. Então, nada de relevante aconteceu no mercado. Tanto que as bolsas norte-americanas seguiram com o movimento de alta de ontem, né? Esse movimento que foi iniciado ontem, e encerraram uma ligeira alta, assim como aqui o mercado. Então, o mercado praticamente estável nesses últimos dias, se a gente vai dar uma olhada nos gráficos, tá? Então, e o que movimentou aqui o nosso Ibovespa? Destaque, assim, bem positivo para as empresas do setor doméstico, né? Via Varejo, Americanas, setor varejo, setor de educação, enfim, essas empresas do setor doméstico. Por quê? São empresas que apanharam muito, mas muito, desde o ano passado vem apanhando. E aí, eventualmente, eles fazem um repique. E hoje foi o dia de fazer um repique. Mas teve uma justificativa? Eu não vi nada. Talvez pode ser um posicionamento... porque daqui a pouco deve sair a temporada de resultados, aí teve um analista conversando com as empresas, vendo que pode ser um trimestre melhor. Isso é um chute, não tenho a mínima ideia, literalmente não tenho a mínima ideia, porque se você olhar a curva de juros seguiu para cima, então não tem essa correlação, porque às vezes a curva de juros embica, né? Embica não, ela fecha, na verdade, né? Ela cai, e aí pode trazer, né, um repique maior para as empresas que tem uma relação muito forte. Mas não foi o caso. Então, não sei explicar por que aconteceu isso. Beleza? O que a gente tem que ficar de olho, de fato, vai ser amanhã. Tá? Amanhã, 9h15, a gente tem o ADP Employment, que é a prévia do relatório de emprego, né, dos Estados Unidos, o payroll, que sai na sexta-feira, às 9h30. Por quê? A gente tem que ficar de olho. Aí sim, isso deve mexer bem o mercado. Se esse ADP Employment ficar acima do esperado, vai mostrar o quê? E quanto o mercado está esperando? 200 mil criações de vagas, né, no setor privado. Se ele ficar acima do esperado, o que vai mostrar? Economia aquecida. Economia aquecida significa o quê? Inflação. E aí sim, isso pode trazer uma pressão adicional para as bolsas, e aí a gente pode ver uma correção maior. Se for ao contrário,
Se mostrar ficar abaixo, bem abaixo do esperado, né? Aí sim a gente pode ver uma recuperação um pouco mais forte das bolsas, afinal de contas. Por exemplo, aqui a gente está num nível de suporte e bem importante. Lá fora nem tanto, né? A gente está no meio do caminho. Quem sabe a gente consegue romper uma resistência ali. Depois a gente dá uma olhada no gráfico qual é a resistência exata para vocês, tá bom? E só para completar o Ibovespa, destaque para o setor siderúrgico, commodities metálicas, né? Siderúrgica subindo bem, Vale se recuperando, minério de ferro subindo 2%, contrariando a expectativa, porque a China vem apertando as condições, né, as restrições com relação ao Covid, e o minério, por enquanto, não está sentindo isso. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aí como é que foi o gráfico, como é que foi esse fechamento? Vamos lá. Bom, o que a gente tem aqui, né? O mercado, ele se segurou mais uma vez nesse 98 mil pontos. E aí, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui. 1, 2, 3, 4 candles de indefinição sobre esse patamar, com a possibilidade dessa formação desse fundo duplo aqui, né? A gente já discutiu quão forte esse 98 mil pontos. E aqui, hoje, a gente teve um movimento bem importante nessa expectativa de um repique, né? Mais uma vez, não acho que vai para 120 mil pontos, nem para 110 mil pontos. Indo para 103 mil pontos já está ótimo. Aí você já faz sua parcelzinha e está ótimo, tá? Porque a gente encerrou acima da média móvel de 21 dos 60 minutos. Então, você consegue observar aqui, ó, que dentro desse fundo duplo, que é o maior, a gente tem um ombro, cabeça, ombro invertido. Então a gente tem uma figura maior no diário e uma figura menor nos 60 minutos, apontando para o quê? Uma possibilidade de um repique, tá bom? Então, é por isso que a gente se posicionou em bancos, é por isso que a gente ainda segue comprando Transmissão Paulista e a gente pretende adicionar outras empresas. Eu, particularmente, prefiro em busca de empresas de setor mais tranquilos, tá? Não queria tomar, que nem hoje, Via Varejo. Via Varejo subiu 13%. Você queria estar comprado em Via Varejo? Só se você foi o mosco, porque aí você acertou de comprar Via Varejo ontem e ganhou 13%, porque grande parte, 13% da queda que vem carregando não é nada, né? Então, é uma questão assim de eu, pelo menos, quero aproveitar esse momento para ainda proteger o portfólio, lembrando que o viés é de baixa no curto prazo e a chance maior, por enquanto, não tem nada que não me aponte que o mercado não vá para 93.400. Tá? Então, ainda minha ideia é que o mercado vai para 93.400. Tranquilo? Só que o mercado não é exato, né? Ele não vai direto, ele faz seus repiques e a gente aproveita isso. Tá bom? Como eu disse, né? Os bancos, né? Bradesco, a gente fez a entrada ontem, né? No 17... ali 17,20, 17,10, fechou no R$17. Então não mexeu nada, né? Então a gente segue ainda nessa expectativa do papel se consolidar acima dos 17,30 e aí buscar nosso alvo ali nos 18,10, R$18, onde a gente vai fazer a nossa parcelzinha. Tranquilo? Também tem Itaúsa, né? A gente fez também uma entradinha de Itaúsa. O papel, mais um candle de reversão formado. Nossa entrada foi aqui no 8,20, 8,20, 8,30. Mesma ideia com relação ao Bradesco. Tranquilo? Beleza? Quem mais que a gente está de olho? Eu particularmente gosto, e esse aqui é o que eu pretendo fazer, se superar a máxima, se superar essa 22,54, Equatorial. Empresa do setor de energia muito bem gerida. Falando sobre só o gráfico, essa divergência de alta de OBV, eu adoro operar isso, porque mostra que numa região de fundo importante, que é o R$22, teve entrada de força compradora. Tá? E a gente está falando do último topo rompido nesse ano e um papel que está em tendência de alta clara no curto prazo, o que é muito difícil nesse mercado. Então, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, ainda mais com esse risco retorno aqui, ó. Perder 4% para tentar ganhar 8% num papel extremamente tranquilo, sem breta.
Isso aqui é ouro, né? É ouro. Ah, mas tem ação que pode dar 10%, pode subir 10%. Qual o risco que você está tomando? No mercado em tendência de baixa, é mais importante você pensar em um potencial de valorização ou no risco que você está tomando? No risco que você está tomando. Em especial no mercado de baixa, né? De olho nesse Neoenergia, a gente comentou dessa importante região de suporte. Por enquanto está bem pesado mesmo, né? Então não vou fazer nada, mas é um papel que a gente gosta. Tupi, né? A gente fez uma entrada nos R$21, fez a parcial nos 23, 23,50, voltou para o nosso preço. Se mostrar uma força compradora por aqui, a gente pode ir em busca dessa entrada. De olho em Fleury também, né? Se conseguir romper esse 16,40, que está um pouco mais longe essa operação, mas a gente está, enfim, eu gosto desse movimento aqui. Eu gosto, mas eu prefiro equatorial, pelo menos está comprando um papel que tem tendência de alta no curto prazo. Fleury, esse é o problema de Fleury. Você está comprando, vai comprar o teste da média móvel de 21 do semanal, não está tão simples assim, mas pelo menos no curtíssimo prazo a gente tem um fundo duplo formado e um pivô de alta. Então a gente tem um ponto, né, de reversão aqui. Vamos ver, até que interessante. E Iguatemi, né? Aqui o papel conseguiu fechar o dia acima do 18,70, então anulando a perda desse último fundo. Eu de verdade não consegui observar uma compra aqui. Agora eu consigo observar. Por quê? A tendência de baixa de curtíssimo prazo foi anulada, com o papel voltando acima do último fundo perdido. E agora a gente tem uma onda 1 bem clara aqui. E o papel, não podemos esquecer, está em tendência de alta no curto prazo. Então agora a gente começa a entender a formação gráfica do papel de reversão desse movimento de baixa de curtíssimo prazo e podemos fazer uma entrada nesse setor que eu estou babando para entrar há bastante tempo, né? E Iguatemi está bem descontado em relação ao Multiplan, então pode ser uma ótima alternativa de compra, tá? Vivara também a mesma essa condição de romper esse R$23. Vamos ver como é que vai ser esse comportamento. Pelo menos hoje ganhou um pouquinho mais de volume na compra. E eu tô assim, se fosse, por exemplo, né, setor de varejo, se fosse para comprar alguma coisa, eu compraria Centauro. Vamos ver se o papel faz uma onda 1, uma onda 2, aí a gente pode pensar. Por enquanto aqui é muito embrionário tentar fazer qualquer coisa. Tranquilo? Setor que foi destaque de hoje, setor siderúrgico, Vale, mais uma vez segurando nesses R$75. Então, se esse papel conseguir voltar acima da média móvel de 21 e romper os R$80, aí volta a formar força de compra por aqui e abre caminho para R$90. Eu fico muito receoso com essa questão da China, né? O minério de ferro, com a recuperação desses últimos dias, se afastou um pouco do objetivo que a gente tinha, que era a mínima do ano. Eu, sim, literalmente não estou confortável, né? Como a gente já falou. Aqui em maio, a gente tinha um motivo, que eram os estímulos. Aqui a gente, por enquanto, é verdade, agora que eu lembrei, esse mês, meio do ano, tem como é que eu posso falar? Do Partido Chinês, a eleição lá do Partido Chinês, né? E que pode ter alguma sinalização importante de estímulo. Eu vou dar uma olhada nisso. Olha, agora que eu lembrei eu vou dar uma olhada nisso. Para falar para vocês com maior propriedade, tá bom? Ambev fez o movimento de reversão que a gente está falando. Qualquer pullback aqui para o 13,70 a gente vai buscar uma compra, né? No case de reversão, de uma melhora desse próximo trimestre, com melhor volume de vendas de bebidas, né? A gente vem comentando sobre essa possibilidade, saíram alguns relatórios falando sobre isso essa semana, então esse case vem se construindo bem interessante. E os destaques do dia, né? Destaques de alta. Ser Educação subiu 18%, né? Um volume muito acima da média que eu falei. Papéis que, papéis que caíram aí, sei lá, de abril até julho, caiu 50%. O papel
Subir 13%, aí tá, não é nada por enquanto, né? Subir 18%, o papel caiu 50% desde abril. Então, né? Não dá para falar muita coisa. Se for para pensar em alguma coisa nesse momento, teste da média móvel de 21, numa tendência de baixa ridiculamente forte. Venda, né? Via varejo, mesma situação, né? Repique depois de uma queda aí de praticamente 50% também desde abril. Então, não dá para cravar nada, não sei o que. A única coisa que, por exemplo, Cogna de fato segurando esses R$2, que é um suporte extremamente importante para o ativo. Então, mais uma vez, né, acho que um dos únicos papéis que eu vejo assim, tipo, pô, por que segurou nesse nível? Porque R$2 de fato é um suporte extremamente importante, tá bom? E aí foi em Edux, tudo isso, né, todos esses setores. Ipera, né, talvez vai fazer uma nova fusão, é um papel maravilhoso, come bola aqui, né, não ter comprado aqui nesses R$37, que para mim aqui é um pouco mais caro do que o devido, mas é um belo papel, tem que monitorar para ter em carteira, muito bom. O que mais que a gente tem aqui? Nossa, agora que eu dou uma olhada, Yoship, que a gente comentou ontem, ó, já foi, né, Yoship. Do lado negativo, setor aéreo, acho que o petróleo, né, o petróleo não sei se deu uma melhorada hoje, acho que continuou caindo, né, mas o setor aéreo está bem pesado. Eu acredito que o trimestre deve ser horroroso, né, esse trimestre dessas empresas, caiu muito, mas deve ser ruim, deve ser bem ruim o trimestre dessas empresas, tá bom? Chamou a atenção B3, né? Caiu com um volume bem acima da média. Então, se não conseguir ficar acima desse 11,40, tem chance de perder esse 10,60 e voltar para R$10. Tá? Então, vamos ficar atento a esse movimento. E o São Martinho atingiu o nosso objetivo, a média móvel de 72, não tem sinal nenhum de compra, né? O açúcar, tudo que é commodity, né, vem batendo, apanhando bastante. Inclusive, isso é um ponto para ficar bem ligado nessa questão de curva de juros, tanto aqui no Brasil. O Brasil está pegando bastante essa questão, né, da curva de juros com relação ao prêmio fiscal. Mas lá fora, nos Estados Unidos, essa questão da inflação, se essas commodities seguirem em queda do jeito que estão, né, todas, agrícolas, metálicas, todas estão em queda, aí talvez essa questão da inflação possa arrefecer, né, pelo lado da oferta, e toda essa preocupação pode perder um pouco de força. Então é algo que eu pelo menos não vi ninguém falando sobre isso, mas é uma coisa que vale a pena monitorar, tá? Eu pelo menos eu estou muito atento a esse quesito, né? Eu estava conversando aqui com o pessoal nesse quesito, ficar atento nesses bonds high yields lá dos Estados Unidos, apesar que nossa renda fixa está muito boa, né? Mas lá pelo menos eles pagam em dólar, né? Enfim, algo a dispensar. Vamos falar da doletinha? Vamos lá. Nossa doleta, que fez o mesmo movimento de ontem, né? Segurou na abertura, ficou lá segurando na abertura e foi. Bateu máxima aí no bola, caramba. Aí deu aqui a vendinha no 97. Qual que foi o ajuste de hoje? Vamos dar uma olhada. Querido ajuste. Só para não vamos esquecer, né? Aqui retornamos para a abertura de março, tá? Da nossa comprinha lá do 890, 900, né? Deu 560 pontos. Então, cara, né? Aqui não é momento de comprar dólar. Aqui é momento de, se você quiser fazer algum tipo de parcial, né? E por isso que no day trade está cada vez mais difícil comprar dólar por aqui. E você vê, as vendas vêm fortes, né? Quando elas entram, elas vêm pesando. Então, pensar muito mais, pelo menos nesses níveis, no day trade, né? Em venda do que compra. Vamos ver o ajuste?
457. 457. Então, ó, olha que legal. 457. Nós fechamos no 64, né? Muito próximo do ajuste. Muito próximo do ajuste. Em um setup vendido, né? O setup está bem vendido ainda, né? Fez um repique e está vendido. Então, amanhã abriu abaixo do ajuste, né? E a gente pode observar que esses 60 e o ajuste é 57. Dá para a gente observar que esses 60 e 57 foi uma região onde brigou bastante, em especial esse 60. Então, vamos lá, fechamos abaixo do value up, muito próximo de perder esse 60, né? Ficar abaixo das médias e abaixo do ajuste. Então a gente vai entrar num novo movimento de baixa que foi iniciado. Então ficou abaixo desse 57, é venda, né? Ou até mesmo se ficar abaixo desse 60 aí dá para buscar uma venda, aumentar um pouco do lote no 57 e em busca onde fez o ajuste de hoje, no 38, tá? E onde brigou bastante, né, nesse 45, 44. Se perder 38, meu querido, aí o dólar vai longe para baixo. Agora, e se o dólar fazer o mesmo movimento de anteontem e hoje, que é o que? Abrir rompendo os últimos suportes, as últimas resistências. Ou seja, e se o dólar abrir aqui nos 80, 90, né, 80, 85? O que vai acontecer? Essa tendência de baixa vai ser anulada e a gente vai entrar na tendência de alta de curto prazo. Então, é esperar, fazer que nem aqui hoje, esperar fazer pullback perto da abertura e buscar a compra a favor dessa tendência. Chegou perto dos 495, 500, entrou um pouco mais de lote, trabalhou um pouco mais de lote, vende, tá? Então a ideia é essa. E se abrir aqui no 90 então é isso. É isso que a gente falou. Se abrir aqui no 80 e ficar abaixo da abertura. Se tiver lote, se abrir com muito lote, né, no ponto da abertura, dá para arriscar uma venda. Assim, eu sou muito mais vendedor nesse 80, 90, 95 do que comprador, né? Sou muito mais mas, que eu falei, se abrir no 80, ir para 95 e aí fazer pullback, aí tem que fazer que nem aqui hoje, buscar essa compra, mesmo com preço absurdamente caro no curtíssimo prazo, mas a tendência é soberana. Mas aqui no 90, 95, aqui para mim é mais tatear a venda do que qualquer outra coisa. Eu não tenho coragem de comprar no 500. Sinceramente, não tenho coragem de comprar no 500. Beleza? Então, com o dólar na tela, me despeço hoje. Beleza, pessoal? Grande abraço, uma ótima noite e até mais.